Olá, meu querido, tudo bem? Vamos iniciar então esse mais um, né? Episódio da nossa operação, do nosso projeto Gabarito Matemática ESA, hoje para falar de sistemas lineares. Pode ser que caia na sua prova, tá? Dado que no último concurso caiu matriz e determinante, né? Matriz barra determinante. Então, uma matriz envolvendo determinante com os elementos em PA, por exemplo, né? E caiu uma outra de matriz, você precisava ali ter uma sacada de inversa. Então, o sistema está no forno. Está no forno, beleza? Vamos lá ao que interessa. Missão Gabarito ESA. Tarefa 13, sistemas. Aqui está a nossa questão desafio, tá? Então, eu quero o valor do parâmetro, a condição, né, do parâmetro M, para que o sistema a seguir não possua solução. Para não possuir solução, o sistema tem que ser o quê? Impossível. Tá? Então fica aí a dica e vamos à nossa teoria, nossa revisão, né? Bom, sistemas lineares 2x2. Vamos imaginar o seguinte, turma. Eu tenho um sistema 2x2 e esse sistema ele pode ser um sistema possível e determinado, ele pode ser um sistema possível e indeterminado, ou ele pode ser um sistema impossível. Se ele for possível e determinado, ele tem o quê? x0, y0. Ou seja, ele tem uma solução. Se ele for indeterminado, ele possui infinitas soluções. Beleza? Agora, se ele for impossível, aí ele não possui solução. Tá? Então, uma solução, infinitas soluções e não possui solução. Bom, pensando no possível e determinado, eu estou diante de A1x mais B1y é igual a C1. Né? A2x mais B2y igual a C2. Isso aqui é um sistema 2x2, né? Se ele for sistema possível e determinado, se eu isolar o y aqui, eu terei uma equação de reta. Se eu isolar o y aqui, eu terei outra equação de reta. y1 e y2. E a interseção entre essas retas, né, será a solução do sistema. Por isso que o sistema é determinado, porque as retas são concorrentes. Mestre, mas como é que eu encontro essa solução, esse ponto de encontro entre as retas? É só você fazer o seguinte, ó. Para ele ser possível e determinado, o A1 sobre A2 tem que ser igual a B1 sobre B2? Não, tem que ser diferente. Então, se esses coeficientes divididos já forem diferentes, é porque esse sistema é um sistema possível e determinado. Tem uma solução e a solução é o ponto de encontro entre as retas que são provenientes das equações implícitas das retas das equações desse sistema, tá? Então, esse sistema tem uma solução. A condição para você descobrir se ele é determinado é esta. A razão de A1 sobre A2 tem que ser diferente de B1 sobre B2. E a solução é sempre o ponto de interseção entre as retas que são provenientes das equações desse sistema, tá? É só isolar o y, duas retas, elas serão concorrentes entre si. Dominado? Agora, o sistema pode ser indeterminado. E quando ele for indeterminado, as retas y1 será igual a y2. As retas serão coincidentes. E se elas são coincidentes, tem infinitos pontos de interseção. Infinitas interseções. Infinitas interseções. Tá? Só um detalhe. Aqui concorrentes. Beleza? Concorrentes. Aqui elas são o quê? Coincidentes. Beleza? Coincidentes. E para elas serem coincidentes, o A1 sobre A2 tem que ser igual a B1 sobre B2 e tem que ser igual a C1 sobre C2. Tem que acontecer isso aqui. Agora, para ela ser impossível, um sistema impossível, elas precisam ser o quê? Retas paralelas distintas. Y1 e Y2. As retas são
paralelas distintas. Paralelas distintas não possui solução. Conjunto o quê? Vazio. Beleza? E para isso acontecer, o A1 sobre A2 tem que ser igual a B1 sobre B2 e tem que ser diferente de C1 sobre C2. É isso aí que vai ter que acontecer no sistema impossível, tá? Bom, esse resuminho que eu falei é do sistema 2x2. Agora, na sua prova, pode vir a cair, e é mais provável que caia, um 3x3. E aí no 3x3 não muda a história. O sistema 3x3, ele pode ser um sistema possível e determinado, um sistema possível e indeterminado, e também um sistema impossível. Se for determinado, uma solução. Solução da forma x0, y0 e z0, a terna, né? x0, y0 e z0. Se for indeterminado, infinitas. E se for impossível, nenhuma solução, tá? Bem tranquilo. No determinado, o que vai acontecer? Bom, eu não vou falar de interseções aqui, de retas, porque aqui eu teria 3 variáveis, x, y, z. Tá? Aí entraria na questão do plano lá, né? Então isso aí não interessa para você. Então aqui no 3x3, o que você precisa ter em mente para ele ser possível e determinado? Vamos imaginar o sistema A1x mais B1y mais C1z igual a D1, A2x mais B2y mais C2z igual a D2 e A3x mais B3y mais C3z é igual a D3. Para ele ser possível e determinado, tem que acontecer isso aqui, ó. Você vai montar uma matriz, que eu vou chamar de M, ou melhor, vou chamar a matriz de Coff, né? Matriz dos coeficientes. Matriz dos coeficientes. Tá? Essa matriz, quem é? Essa aqui, ó. A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 e C3. Tá legal? Matriz dos coeficientes. Para ser determinado, para ser um SPD, o que tem que acontecer? O determinante dessa matriz tem que ser diferente de zero. Se isso acontecer, suave. O sistema será possível e determinado. Você vai ter uma solução para ele. Acabou, só isso. Determinante diferente de zero. Dominado? Dominado. Agora, se você quiser um indeterminado, aí é o seguinte. Primeiro passo. O determinante de C vai ter que ser igual a zero. Beleza? Depois disso, você vai para o segundo passo. Segundo passo. dx sobre o det. Vou colocar só dx, tá? Vou colocar só dx, dy e dz. Não, vou colocar dx sobre det. Vou colocar completinho, né? dy sobre det e dz sobre det. Tá? Se o sistema tiver que ser indeterminado, infinitas soluções, primeiro passo, o determinante vai ter que ser zero. Então, nessas frações aqui, ó, eu vou ter alguma coisa sobre zero, alguma coisa sobre zero, alguma coisa sobre zero. Perfeito? Aí, beleza. Aí, nesse segundo passo, que é alguma coisa sobre zero, alguma coisa sobre zero, alguma coisa sobre zero, vai ter que acontecer o quê? Zero sobre zero, zero sobre zero e zero sobre zero. Tudo vai ter que ser zero sobre zero. Ou seja, dois pontos. O dx vai ter que ser zero, o dy também vai ter que ser zero, e o dz também vai ter que ser zero. Vai ter que acontecer isso aqui tudo, ao mesmo tempo. E o que é dx, dy, dz, mestre? Bom, o que é o dx? Você vai pegar esse d e vai substituir no lugar dos coeficientes de x. Aí você vai formar uma nova matriz. Então, o dx, por exemplo, seria o determinante de quem? D1, D2, D3
Aí repete o resto. B1, B2, B3, C1, C2 e C3. O dx seria isso. Então, o dx seria isso. O dy é pegar os d's e substituir no lugar do y, né, nos coeficientes. E o dz seria pegar os d's e substituir nos coeficientes de quem está multiplicando o nosso z. E aí, cada um desses det vai ter que ser zero, todos ao mesmo tempo. Tá legal? Se todos forem zero, aí vai ficar 0 sobre 0, 0 sobre 0, 0 sobre 0. Indeterminado, indeterminado, indeterminado. Então, o sistema todo vai ser o quê? Indeterminado. Perfeito? É isso. Agora, para o sistema ser impossível, aí você vai ter que ter o quê? Primeiro passo. Primeiro passo. O det da matriz dos coeficientes vai ter que ser zero. Então, perceba, se for zero, não quer dizer que ele é indeterminado, porque ele pode ser o quê? Impossível. Então, o que vai determinar ele ser impossível vai ser o segundo passo. O que diz o segundo passo? dx sobre det, dy sobre det, dz sobre det. O que diz? Ao menos um deles não pode ser, não pode ser da forma 0 sobre 0. É isso. Ou seja, o dx ou o dy ou o dz precisam ser diferentes de 0. Pelo menos um deles. Tá? Ou dx ou dy, algum deles tem que ser diferente de 0, para ficar 4 sobre 0. Menos 1 sobre 0, porque aí é impossível. Né? E o impossível faz o sistema ser impossível. Tudo bem, meu querido? Beleza? Então esse aí é um resuminho, vou jogar na tela. Esse aí é o resuminho de sistema impossível. Então, para ser determinado, o que você faz? Pega o det, diferente de 0. Para ser determinado. Para ser indeterminado ou impossível, vai ter que ser igual a 0. Só que como você vai saber quando é um e quando é outro? No segundo passo, fazendo dx, dy, dz. Tá legal? Beleza. Bom, quem não tem dúvidas, tem dívidas. Hora de testar o conhecimento. Tá aí, qual deve ser a condição do parâmetro m para que o sistema a seguir não possua solução? Para não possuir solução, o sistema tem que ser impossível. Para ele ser impossível, qual é o primeiro passo? O det dos coeficientes tem que ser igual a 0. E ainda tem que acontecer com dx, com dy ou com dz, um deles precisa ser, pelo menos um, né? Tem que ser diferente de 0. Tá bom? Isso aí que tem que acontecer. Tá? Vamos ver esse sistema aqui que está um pouquinho mexido, né? Só para te complicar. Vamos encontrar aqui, ó, o sistema de fato reescrito. 2x mais y mais 3z é igual a 6. X, como tem menos aqui, troca o sinal de dentro. E coloca na ordem menos y menos z é igual a 1. Esse menos mx vem para cá, mais mx. Então, mx mais o y mais o 5z, isso aqui é igual a 9. Ok? Ok, mestrão. Ok, mestrão. Beleza. Vamos lá, então, turma. Eu tenho o meu sistema. Eu posso resolver pelo det, ou eu posso ir escalonando até encontrar uma incongruência. 2 igual a 3, por exemplo, 5 igual a 0, porque encontrando uma incongruência vai ser impossível. Encontrando algo do tipo 0 igual a 0, 2 igual a 2, 1 igual a 1, menos 1 igual a menos 1, encontrando isso, o sistema vai ser indeterminado. Já está aí a dica. Beleza? Então você pode resolver algebricamente, normal, né, escalonando, ou usando o padrão do det, tá? Bom, eu vou fazer o seguinte, só introduzir uma parte aqui de um dos métodos. Se eu somar essas duas aqui, vai ficar 2x mais x, 3x. Esse y quarta com esse y, galho fraco. 3z menos z, 2z. 6 mais 1, 7. Agora, eu vou somar esses dois aqui, ó. Tá? Aí vai ficar m
x mais x, então vai ficar m mais 1 vezes x. O menos y corta com y, 5z menos z, 4z. Isso aqui é igual a quanto? 9 mais 1, 10. Tá legal? Mais um 10. Então, eu encontrei aí um sistema com duas equações e duas incógnitas, que é o x e o z. Neste caso, x e z. Tá bom? Beleza, mestre. Beleza. Então, vamos lá. Para esse camarada aí, ó. Pense comigo. Para esse camarada aí, ó. Para esse camarada aqui me dar alguma incongruência, o que tem que acontecer? O A1 sobre o A2 tem que ser igual a B1 sobre B2, mas tem que ser diferente de, vou colocar aqui, ó, C1 sobre C2. Quem é A1? 3. Quem é A2? M mais 1. Quem é B1? 2. Quem é B2? 4. E aqui tem que ser diferente de 7 sobre 10. Então, 2 sobre 4 é a mesma coisa que dividir por 2, 1 sobre 2. Então, isso aqui tem que ser igual e, por consequência, é diferente de 7 sobre 10. 1 sobre 2 já é diferente sobre 10. Então, só basta o primeiro ser igual a 1 sobre 2. Multiplica cruzado, 3 vezes 2, 6, é igual a m mais 1. Então, m vai ter que ser quanto? O m vai ter que ser 5. Gabarito, letra B. Essa é uma forma de você fazer. De você escalonar, né, tirar uma incógnita e encontrar a incongruência. Como eu trouxe para uma 2 por 2, aplico aquela propriedade do sistema impossível, tá? Essa é uma forma. A outra forma, tá? Se quiser printar, pode printar. Eu vou apagar essa parte aqui, tá? Não, vou apagar não. Vou fazer aqui, ó. Isso, 2, 1 e 3. Vou fazer o sistema aqui, ó. 2, 1 e 3. A matriz, né? 2, 1 e 3. Já estou aplicando o det. 2, 1, 3. 1 menos 1 e menos 1. 1 menos 1 e menos 1. E m, 1 e 5. Né? M, 1 e 5. M, 1 e 5. Aplico os outros dois. 2, 1. 1 menos 1. M e 1. Então, ó, 2 vezes menos 1 vezes 5 dá menos 10. Aqui vai dar menos m. E aqui mais 3. Menos. Isso aqui dá menos 3m. Isso aqui dá menos 2. Isso aqui dá mais 5. Isso é o det dos coeficientes. Beleza? Então vai ficar menos 10 mais 3 dá menos 7. Menos m. Isso aqui dá mais 3. Menos com menos dá mais. Beleza? Aí, como aqui dá mais 3, com esse menos, vai dar menos 3. Então, isso aqui é igual ao det dos coeficientes. Então, ó, aqui vai ficar 2m menos 10 é igual ao det dos coeficientes. Só que a gente aprendeu que, para esse sistema ser impossível, o primeiro passo é o quê? O determinante ser nulo. Então, isso aqui vai ter que ser quanto? 0. Então, 2m é igual a 10, logo m vai ter que ser quanto? 5. Então, aqui você já matava, m tem que ser 5. Essa é uma condição. O m tem que ser 5. Ah, mestre, mas se o m for 5 e o det é 0, pode ser indeterminado. Poder até pode, mas não vai ser. Por quê? Por quê? Porque o m precisa ser 5 para ele também ser impossível, para ele ser impossível. Então, o primeiro passo tem que ocorrer. Então, já tem a resposta. Não tem mais nada, não tem o que você fazer. Entendeu? E esse sistema ele não tem a possibilidade de ser indeterminado. Porque quando o m ele é 5, vou jogar aqui, ó. Quando o m é 5, quando o m é 5, tá? Pense comigo, tá? Se o m sendo 5, eu tenho isso aqui, ó. Certo? Soma, cadê? Soma essas duas aqui. Eu vou ter
6x mais 4z é igual a 10. Perfeito? Beleza. Agora, soma essas duas aqui de cima. Eu vou ter 3x mais 2z é igual a 7. Tá? 3x mais 2z multiplica por 2. Chego na de cima. Então, quando eu multiplicar por 2 aqui, a de baixo, vai ficar 6, 4. Ou seja, 6x mais 4z. 7 vezes 2, 14. Como é que pode 6x mais 4z ser 10 e 6x mais 4z ser 14? Não tem como. Ou seja, o sistema ele só pode ser com m igual a 5, ele só vai poder ser impossível. Então você não precisa fazer o segundo passo, porque já mata a questão só nessa parte. Beleza? Então, gabarito da questão, letra B de bola. Coisa linda, né? Matamos. É na missão. Espero ter ajudado. Se cair na prova, churrasco na conta do tio, não. Na sua conta, para mim, logicamente. Né? Então, é só convidar que eu apareço lá. Beleza? Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.